Eu começo, porque depois você sai falando, eu sou a Carne. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para responder as perguntinhas que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas dos stories. Acompanha aí as nossas respostas. Vamos lá, uma pergunta. Deus confirma namoro? Legal, muito legal essa pergunta, porque assim, dentro de um contexto de confirmar ou não, entra também um questionamento sobre a predestinação de casamento ou sobre uma predisposição de, por exemplo, essa pessoa é a minha, essa Cada pessoa... um tem uma pessoa Isso. escolhida para si. Então o que acontece? A gente entende que essa confirmação passa-se por questões de sinais. O namoro ele é justamente esse momento, o momento de você conhecer a outra pessoa e dentro desse conhecimento você entender se essa pessoa tem os mesmos propósitos que o seu, se essa pessoa tem os mesmos direcionamentos que o seu, e isso será sim uma forma em que Deus irá mostrar para essa pessoa. Só que aí tem a questão. Porque tem que orar, a gente precisa orar pedindo para o Senhor direcionamento e estar com o coração aberto para aquilo que Ele mostrar. Não orar com o coração tendencioso a uma resposta. Eu estou orando, mas estou com o coração completamente entregado para essa pessoa, entregue para ela, e eu quero muito que seja uma confirmação. Não, olhe, peça para o Espírito Santo guardar o seu coração e observe, de fato, os sinais que você vê naquela pessoa, analisando o propósito de vida de vocês, se são comuns, enfim. Esses sinais automaticamente serão uma forma de demonstração, de confirmação daquilo que você também tem como propósito de vida. Sendo assim, acreditamos plenamente que não há uma predestinação, por exemplo, uma pessoa que nasceu para outra, alma gêmea, metade da laranja, aquele famoso encanto, né, realmente do conto de fadas. Mas a gente acredita que há sim uma união de propósito onde Deus pode dar a você essa questão de dizer, olha, esse caminho, essa pessoa, por aqui, por ali, é interessante ou não é interessante? Que demonstração de afeto é permitido? Tem várias perguntas relacionadas a essa questão de limite de contato físico. Ó, pode muito contato físico? Pode beijar? Essas coisas assim. Esse limite de contato físico, de beijar, legal. de ficar. Bom, é muito interessante isso daí, porque realmente hoje os namoros, eles, dentro de um contexto cultural, se tornou cada vez mais próximos, né? Antigamente tinha até uma questão até de restrição. Dificilmente dois namorados tinham um relacionamento de tanto contato como se tem hoje. A questão é realmente de entender o nível de pureza e santidade que cada um tem. Então, assim, nível de contato, a gente sempre entende que é o menor possível dentro de um contexto de namoro, principalmente preservando-se para um casamento. Então, assim, Ezequiel, então você quer dizer que não pode beijar na boca, não pode ter contato? Dentro de um contexto de que cada um tem consciência e também já tem, por exemplo, uma vida ou antes de estar, né, na igreja, antes de ser cristão, então você entende também muito sobre essa questão do que você pode, do que você não pode. A própria palavra de Deus vai dizer isso. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E assim, além disso, todo mundo é tentado de uma maneira diferente. Nós achamos que sabemos o nosso limite, mas nós precisamos e devemos fugir da aparência do mal. Não ficar brincando ou testando o seu limite. Não, eu vou até aqui, aqui eu consigo parar, eu consigo voltar. Não faça isso. Fuja mesmo da aparência do mal, porque é o que a Bíblia orienta que nós façamos. A Bíblia vai dizer justamente sobre isso. É melhor que a gente fuja da aparência do mal. Se você perceber que algo possa te causar qualquer tipo de sentimento de tentação, Ezequiel, se eu ficar sozinho com ela, se eu ficar sozinho com ele, se eu ficar em tal ambiente, se eu ficar assim, ficar assado, evite, até porque nada vai te causar de mal, pelo contrário, vai te causar benefício. Outra pergunta aqui. É normal no tempo de noivado gerar dúvidas ou insegurança? Sim, é normal. Gente, até casar, você pode passar o que você quiser. Tá namorando, tá noivo, pode desfazer o noivado. Isso. É melhor que desfaça no noivado. Tô insegura, não tô me sentindo... não tô sentindo que realmente não vai dar certo o relacionamento. Você observou algumas coisas durante esse noivado. E é de fato, quanto mais o tempo passa com a pessoa, nós vamos descobrindo coisas novas, vamos vivendo coisas novas. E se chegou nesse tempo do noivado e você está sentindo insegura ou sentindo que
que não vai ter um futuro, é melhor que seja desfeito no noivado para não casar e lá na frente se arrepender ou ter um divórcio. Eu acho que faz parte também do processo de todas as escolhas que nós temos na vida, né? Então, principalmente o casamento, que é uma das maiores escolhas que nós fazemos, o processo de ter uma insegurança, tipo, Ezequiel, realmente é isso, não é? Então vai passar, é normal, só que é entender realmente, esse é um sentimento transitório, por causa de uma decisão grande, ou é um sentimento, igual a Karen falou, por questões de sinais que você está percebendo, de situações, de pessoas que estão te falando alguma coisa, né? E aí é interessante você fazer toda uma análise e entender, esse é um sentimento transitório por causa de uma decisão permanente, porque é o caso de eu vou casar, e aí causa inseguranças, causa medo realmente, porque você vai fazer isso e a nossa intenção é que você faça apenas uma vez. Isso é normal, então, ter esse sentimento. Só que esse sentimento precisa ser analisado quando ele se torna algo permanente. É algo que você não tem de vez em quando, começa a ficar frequente, porque você começa a olhar algumas situações, começa a olhar algumas coisas, e isso começa a te trazer aquele sentimento. É isso que eu quero pro resto da minha vida? É com essa pessoa que eu vou ver o resto da minha vida? Se isso se tornar algo frequente, é algo já a ser analisado, como a Karen falou, porque até casar, você tem total liberdade de falar, não quero, não é isso. Próxima pergunta aqui. Como posso me preparar para o relacionamento ou casamento, mesmo sem ter ninguém em mente? Na verdade, eu acho que esse é o sentido, gente. Eu não sei se já ouviram essa expressão, a palavra solteiro. A palavra solteiro, na verdade, é só inteiro. Eu acho que por causa de uma mentalidade, né, igual até a gente brincou em uma pergunta passada, falando sobre a alma gêmea, sobre metade da laranja, sobre tampa e panela. Isso já nos traz a mentalidade de que é alguém que vai nos completar. Precisa de alguém pra gente ser feliz. Que vai nos preencher, o que vai encaixar e aí sim se tornar algo perfeito ou ideal. Pelo contrário, a palavra solteiro, ela já fala justamente isso, só e inteiro. Então, esse momento de solteiro é esse momento de preparação. Então, a pergunta foi muito legal, porque ela vai perguntar como eu me preparo, como você se prepara, como qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você quer um serviço público, você começa a se preparar já dentro de um contexto de como que é como uma pessoa naquela posição se comporta. Então, eu acho muito interessante pessoas, e a pessoa até falar, mas você nem tem namorado, não tem namorada, por que você vive desse jeito, com esse tipo de comportamento, por exemplo, se preservando, por que você não sai ficando com uma, com outro, com outro? Por quê? Porque você já está se preparando para um relacionamento. Quando você começa a mudar alguns comportamentos que pessoas que não é solteiras, mas pessoas que não têm interesse em se relacionar, começam a ter, por exemplo, com o sexo oposto, ou comportamentos tipo, rapaz, não preocupa em guardar dinheiro, não preocupa em já se planejar e estabilizar. A moça, por exemplo, não começa a preocupar dentro de um contexto das responsabilidades que ela terá no futuro, e assim da mesma forma. E a gente começa a perceber que essa pessoa ela não tem interesse em um relacionamento, porque se você for esperar namorar para viver como alguém que já tem um relacionamento, é a hora que tem as dificuldades, tem os conflitos. Porque vai precisar de prestar conta, vai precisar de ter um cuidado assim, cuidado assado, ter uma postura diferente. E aí vai ser um grande choque, porque por muito tempo aquela pessoa viveu como se não quisesse se relacionar com alguém e de repente agora precisa. E aí é a hora que vai ter grandes conflitos e dificuldades. Amor, além disso, quando a gente está nesse período de solteiro, quanto mais você se dedica em se conhecer, a gente trata muito sobre a questão de identidade, conhecer o seu propósito, saber para que você foi chamado, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quanto mais convicto você tem de quem você é no Senhor, daquilo que você vai fazer, mais seletivo e melhor vai ser a sua escolha. Porque quando a gente está sem saber, eu tô só, mas eu não procuro não procuro conhecer, não procuro saber o meu propósito, saber minha identidade, a gente vai aceitando qualquer um entrar na nossa vida e isso acaba gerando frustrações seguidas uma da outra, porque você não tem uma seletividade do que você quer pra você. Então esse de fato é o tempo de você se preparar antes de você conhecer alguém. Eu acho que então se preparar passa
pela ideia de se conhecer. Quando você se conhece, automaticamente você está se preparando. Por quê? Porque quando chegar a pessoa, quantas pessoas que a gente conhece dessa forma, que às vezes tinha alguém perto dela, do lado dela, que era ideal para ela, mas ela não conseguia enxergar isso. Por quê? Porque ela ainda não conhecia a si mesma, não entendia o seu valor, o seu propósito, a sua identidade. Agora, quando a gente tem clareza, né, da nossa identidade, do nosso propósito, automaticamente nós também começamos a melhorar nossas escolhas, inclusive com a questão do relacionamento. E aí eu acho que passa por uma pergunta que foi falado, né? Perguntou sobre carência, sobre a questão da carência, esse sentimento de carência, se isso é bom, não é, se é pecado, não é, se isso faz bem ou não faz. E eu sempre falo, todos os extremos das nossas emoções e sentimentos são problemas. Todas as vezes que as nossas emoções e sentimentos estão em níveis extremos, é problema. A carência é justamente isso, quando nós estamos com um nível extremo, com a falta, com a necessidade de algo ou de alguém. Então é aí a hora que entra o grande risco, o grande perigo. E a carência em si, ela não é pecado, mas a carência pode te levar a pecar com relação a duas coisas. Primeiro, emocionalmente, segundo, sexualmente. Então você precisa tomar o máximo cuidado na questão dos momentos de carência. E também eu só quero fazer uma observação que a carência, ela não é só quando você está solteiro. Você pode estar namorando, noivo ou casado. Então, assim, só para ter uma clareza que uma pessoa carente, ela não é uma pessoa só que está solteira. Uma pessoa casada, ela pode ser uma pessoa carente. Então, eu preciso tratar isso em Cristo. As nossas expectativas nunca tem que estar em uma outra pessoa, mas sim no Senhor. Porque senão, elas serão frustradas, com certeza. Dessas duas formas, né? Tanto emocionalmente, pessoas que são carentes emocionalmente e acabam se relacionando por preencher isso, um elogio, o fato de ouvir uma palavra bonita, o fato de ter alguém só para dizer que a ama, ou isso ou aquilo, ou, como eu disse, sexualmente, uma necessidade de suprir alguma necessidade de uma carência carnal, e aí depois que preenche, vê que tudo isso é uma questão de frustração, e toda carência vai correr sempre o risco. Por quê? Porque ela vai estar sempre necessitada daquilo. Igual a Karen falou, se ela está carente, ela sempre vai precisar ficar ouvindo essas palavras de afirmação. Então, galera, foi isso. Algumas perguntas que vocês enviaram e nós conseguimos vir aqui trazer para vocês. Espero que tenham sido respostas que agreguem na vida de vocês e estamos aí. Podemos fazer uma segunda edição. É isso aí, um beijo dos seus líderes e é uma alegria. Feliz dia 12 de junho, feliz dia dos namorados para todos vocês. Os solteiros, os namorados. Até mais.